Olá todo mundo e vamos conversar sobre as manifestações de domingo 4 de dezembro. Qual foi o resultado, o que deu, o que a gente esperava, a análise disso tudo. Seguinte, eu vou declarar que as manifestações foram uma vitória tática. Não alcançou o objetivo final, óbvio, mas foram muito melhor do que o esperado e passaram uma mensagem. Porque assim, qual era o medo? Qual eram os receios e as perguntas que seriam respondidas por essas manifestações? A primeira pergunta importante era: vem cá, a galera se importa tanto assim com a Lava Jato e com o Sérgio Moro e com a prisão de todos os membros, todos os envolvidos do Petrolão? Eles se importam tanto com isso, tanto quanto eles se importavam pelo Fora Dilma? Porque se for menos... tirar a Dilma foi complicado, ok, mas nós conseguimos isso. Agora, nós conseguimos em parte, é uma outra discussão. Mas se eles se importam menos, talvez o PMDB e os seus associados lá, entre os quais estão o PSDB, para tentar se salvar nessa história toda, talvez eles conseguissem passar com essas leis aí de proteção contra os juízes, para prender juízes, para dificultar investigações, para anistiar o Petrolão, talvez. Essa era uma das perguntas. Qual foi a resposta? De maneira geral, a gente se importa tanto quanto. De maneira geral. Essa manifestação tem que ser comparada não com as manifestações de março e abril de 2015, ou do ano passado, de 13 de março, foi, desse ano, mas elas devem ser comparadas com as manifestações do final do ano passado, que foram convocadas, eu estava em Brasília, por um acaso eu estava em Brasília, que foram convocadas meio que de última hora, com pouca organização, com pouco dinheiro por trás para também organizar o troço, pouca divulgação, uma pauta ainda meio e de última hora, foram fracas, mas existiram pelo Brasil. É com essa manifestação que a gente deve se comparar, porque daí você faz uma regra de 3, certo? Essa manifestação foi de tamanho X, aquela foi de tamanho tal, compara isso, então se a gente fizer uma manifestação grande em março ou abril, com um bom apoio por trás, será que elas alcançam o tamanho dessas manifestações de março desse ano, que fecharam a Paulista? Essa era a pergunta. E a resposta é mais ou menos... Essa é a resposta que a gente tem por enquanto. Se elas fossem menores, certamente congressos políticos, o establishment, iam se folgar pra cima da gente. Eles iam se folgar e continuar passando as putarias que eles estão passando. Como elas foram fortes, os caras vão ter que... Eu não vou dizer assim que eles vão parar, acabou. Não, isso é ser inocente demais. Não. Mas eles vão ter que fazer uma reunião, ou várias reuniões. Eles vão ter que fazer várias reuniões e conversar sobre isso. Bom, e agora? Qual que é o plano? O plano mudou. Eles vão continuar tentando se salvar, eles vão continuar tentando impedir a Lava Jato, eles vão continuar tentando anistiar tudo, mas talvez eles precisem de um novo método. Esse eu acho suspeito que vai ser a direção deles agora, do establishment, do PMDB e os seus amigos todos que estão tentando cancelar essa história toda. Isso é bom porque atrasa o plano deles, dificulta o plano deles ainda mais e mostra que, de fato, sim, a população está unida em defesa da Lava Jato, em defesa do Sérgio Moro. Isso foi bom. O outro medo que existia era que, porque não tem tantas outras organizações apoiando essa manifestação quanto tinham o impeachment, elas seriam mais fracas. E, de fato, a sondagem pré-protesto estava mostrando que vai falhar esse negócio aí. Mas nos últimos dias antes do protesto, nos últimos 4 dias antes do protesto, a coisa foi muito mais forte e surpreendeu até a organização. Foi um protesto relativamente comedido em algumas cidades. Agora, no Rio de Janeiro foi muito grande. Em São Paulo foi um protesto bem grande. E eu considero isso uma vitória muito boa. Mostra que sim, a população está disposta a defender isso. E é legal ver a população indo pedindo justiça. Não, a gente quer que os caras sejam presos. E pedindo justiça contra os políticos. Entendendo, mesmo que só subliminar inconscientemente, eu odeio essa palavra, mas todo mundo entende, que existe uma diferença entre lei, justiça e o que o Estado faz e o que os políticos fazem.
E o que os tribunais fazem? Que os tribunais podem sim promover injustiça, que as leis que os legisladores passam podem sim estar erradas. Não estou dizendo que todo mundo virou assim um grande especialista em direitos naturais. Mas está começando a acontecer alguma coisa que a gente está entendendo. Não, pera. Nós precisamos entender que essa galera não necessariamente é muito boazinha e não está sempre certa. Eu acho isso interessante. E eu acho interessante que existem esses grupos organizados para irem de encontro aos políticos, para irem contra o que os políticos estão fazendo quando é necessário. É útil que esses grupos existam, mesmo que a maioria deles não seja de um viés libertário, a maior parte deles seja de um viés liberal. Mostra que existe um começo de uma organização e uma semente está plantada. Algumas pessoas podem dizer, não, mas não são libertários anarquistas. Não, não são, seria ótimo se fosse. Mas eles estão indo nessa direção. Estamos falando mais do assunto. O ceticismo contra o Estado está aumentando e uma aura permanente de que seja lá o que for que o político está fazendo está errado, essa aura, que é muito saudável, que é muito boa e é correta, esteja crescendo. A gente viu, claro, durante os protestos, algumas manifestações de políticos tentando ganhar em cima disso. Um dos maiores sinais que eu olhei e falei, isto é um sinal, isto é uma mensagem, foi o Caiado indo em São Paulo. Caiado é de Goiás. Por que ele foi para São Paulo? Porque ele quer ser presidente. Por que ele foi lá no meio das massas de São Paulo, da maior manifestação que ele saberia que seria a maior manifestação, porque lógico. Por que ele foi lá? Me sinaliza que ele está de olho na presidência e o partido, o DEM, não o partido nanico, mas não o partido grande, estar de olho, mostra que 2018 está aberto. Então há um espaço aí para novas oportunidades, para novas ideias. Algo está acontecendo, o jogo está mudando. Isso que é o interessante, isso que é importante de lembrar. Eu acho que foi uma vitória tática. Brasília vai ter que se reorganizar depois disso. E a massa está acompanhando sim o que está acontecendo, com um grau de informação às vezes maior, às vezes menor. Mas estão justamente, devidamente, corretamente, adequadamente putos da cara com a situação e não se desmobilizaram totalmente pós-impeachment. Esse era um dos perigos, inclusive o Olavo de Carvalho vivia criticando a manifestação do impeachment por causa disso. Poderia fazer uma desmobilização, não vai continuar, a galera vai achar, não, tá bom, vai parar. Algumas pessoas de fato se acalmaram, mas não houve uma desmobilização. Ainda existe um movimento vivo. Isso é bom. Isso é bom. E inclusive, só adicionando, eu não ia adicionar isso no vídeo, mas vamos lá. Hoje teve uma operação da Lava Jato, já na segunda-feira, contra o Vital do Rego, contra o Marcos Maia. Marcos Maia era o presidente da Câmara dos Deputados do PT, ou líder do PT. Agora eu me confundi. Ele era líder do PT da Câmara, ou... Era um dos dois. Acho que ele era líder do PT da Câmara. Agora eu me confundi. Mas fez uma chacada, fez uma pressionada, uma pedida de suborno ao Léo Pinheiro, presidente da OAS, proprietário da OAS, né, do Empreiteira, para não convocar ele na CPI da Petrobras, para tentar abafar. E junto disso estava o Vital do Rego, do TCU. Então, essa operação foi feita hoje para prender um bando de operadores. Não sei se o Marcos Maia está preso ou não, na verdade estou gravando isso enquanto a operação está meio que rolando. Mas vão atrás do Vital do Rego, vão atrás do Marcos Maia. Então mostra que a Lava Jato está viva, ela viu as demonstrações de apoio feitas nesse domingo, que foram muito bonitas, e continua viva, continua indo atrás dos caras. Então, o momento da Lava Jato estava na direção de atacar os políticos, de todo mundo ir pra cadeia mesmo. Eles reagiram, e nós reagimos, falando, Zeno, não, senta. De dizer, não, nós vamos continuar fazendo isso. Então a Lava Jato foi lá e fez o que tem que fazer, está prendendo esses caras, se aproximando cada vez no núcleo duro. Não sei se eles vão delatar ou não, isso aí... Acho que eu não vou nem gravar um vídeo sobre isso, porque... Não sei, tô cansado um pouco disso. Mas é bom que essa operação ocorreu. E o fato que ela ocorreu demonstra que a Lava Jato ouviu isso, que ela está viva, que ela continua e que isso vai continuar acontecendo. 2017 vai ser um ano que a gente vai provavelmente ter operação a cada 15 dias. O Sérgio Moro tirou aí um ano de licença dele da aula de Direito Penal aqui na Federal do Paraná. Tirou uma licença aí de um ano que vem ele não vai dar aula, só parando um pouquinho,
Porque se ele estava trabalhando nesse ano 2016, minha nossa senhora, 2017 vai ser bonito. Vai ser um ano bonito, vai ser um ano legal. E vamos assim. Fico feliz que isso esteja acontecendo, fico feliz que nós estejamos vendo uma operação... É meio que uma guerra civil do Estado, certo? Parte do Estado indo atrás de outra parte do Estado, o que é bom porque eles não estão vindo atrás da gente. Algumas pessoas me perguntaram isso. Não é contraditório pra você, eu, né, no caso, um libertário, anarcocapitalista em defesa do fim do Estado por ser uma organização imoral e que segura a humanidade numa situação de atraso? Não é contraditório você apoiar uma investigação como a Lava Jato? Bom, é uma guerra civil entre o Estado em que membros do Estado estão indo presos e parte do establishment está caindo, abrindo espaço para um crescimento liberal. Eu acho bom. Certo? Imagina assim, se a ISIS parasse, se o ISIS parasse de invadir outras pessoas pacíficas e entrasse numa guerra civil onde os terroristas estão só matando um ao outro, não é melhor? É melhor, é superior, é bom. Eles estão, ao invés de se preocupar em expandir o Estado e tudo mais, eles estão se preocupando em um derrubar o outro. Então eles estão perdendo tempo nisso. Isso é bom. Parte do establishment vai pra cadeia. Depois a gente se preocupa com a outra. Mas metade tá indo pro saco. E há uma oportunidade aí. Então é bom ver o establishment aí bem doente e em vias de uma grande mudança. Precisamos aproveitar essa chance para recuperar um pouco de liberdade para nós aí nesse Brasil. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.